Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje vamos conhecer a história do Samir Araújo, que foi aprovado na PF e na PRF e está aqui em São Paulo para contar para a gente como que foi a preparação dele. Samir, seja bem-vindo e parabéns. Obrigado. Para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo. Bem, meu nome é Samir, sou natural de Manaus, graduado em Engenharia Civil e fui aprovado aí no concurso da PF e da PRF. Mais um engenheiro aprovado, então. Como que começou a sua trajetória nos concursos públicos? Olha, meu primeiro concurso público, que eu me recordo, foi no ano de 2015, um concurso do INSS, um concurso que tinha bastante vagas em todo o Brasil, e nessa época eu ainda estava na faculdade, né? Resolvi fazer esse concurso. Não tive uma preparação muito longa, foram cerca de 3 ou 4 meses, mas apesar dessa preparação curta, eu consegui até com uma boa nota, né? A banca foi a Sebrasp também, certo e errado. E só que apesar da minha nota boa, a nota de corte também foi muito alta. Especialmente no Amazonas, a nota de corte foi alta e tinham poucas vagas. Então eu não consegui lograr êxito nesse concurso aí do INSS. E a partir daí foram vários concursos que eu fui fazendo, mas especificamente o concurso, foco para concurso policial, foi no ano de 2017. E na área policial, essas foram as primeiras aprovações? Na área policial foi, essas foram as primeiras aprovações. Eu estava estagiando no Tribunal de Contas, né? Eu estava finalizando a faculdade no ano de 2017, e aí surgiu muitas pessoas estavam falando que ia lançar o concurso da Polícia Civil do Amazonas, né, no estado do Amazonas, que é uma das polícias civis que mais bem remunera aqui no Brasil. Se não é a que mais remunera, acho que é a segunda a que mais remunera. E aí esse concurso não saía há mais de 10 anos, então a expectativa era de que houvesse muitas vagas, né, e o salário altíssimo. Eu falei, pô, estou aqui, estou estagiário, vai acabar minha faculdade, eu vou estudar para esse concurso. Até então eu não tinha nenhuma pretensão de ser policial, não tinha nenhum sonho, mas acabou que eu fui nesse caminho. Então a partir daí eu comecei a estudar para a área policial. Em 2017 mesmo eu fiz o concurso da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, fui para lá, fiz a prova de investigador e de escrivão, não fui aprovado no de investigador, mas no escrivão fui aprovado, só que fora do número de vagas. E por conta disso eu não quis ir nas demais fases, porque ia ser muito custo, né? Ia ter que viajar, fazer os exames médicos, o TAF, e não continuei. E aí em seguida, acho que em 2018 ou 19, acho que foi 18, teve o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, né? Eu fui para lá, foi meu segundo concurso, já estava um pouco mais preparado. E aconteceu que a nota de corte desse concurso foi 90 pontos e eu acabei tirando 89. Nossa. Bati na trave, fiquei assim bem chateado, mas assim, no fundo eu sabia que, pô, se eu me esforçar um pouco mais, vai dar certo. E aí continuei os estudos. Aí teve o concurso da Polícia Federal de 2018, se eu não me engano, e da PRF, que também foi em seguida. Na Polícia Federal não tinha, assim, as matérias da Polícia Federal é um foco um pouco mais diferenciado do que os demais concursos de Polícia Civil, né? Em contabilidade, estatística, enfim, muita coisa diferente. E aí, no primeiro concurso que eu fiz, fui muito mal. Fiz 48 pontos líquidos, bem longe da nota de corte, e não fui aprovado. Já no da PRF, eu fiquei com 80 pontos líquidos. E a nota de corte para o Amazonas foi 83 pontos. De novo, bati na trave e falei, nossa, fiquei muito chateado, mas, novamente, sabia que se eu continuasse estudando, ia dar certo. E aí continuei desde aquela época, fui fazendo outros concursos para pegar o jeito, pegar as manhas da banca CESP, né? E agora nesses 2 últimos concursos eu acabei conseguindo, né, lograr êxito. Eu estava com foco mais para PF, né? Tive uma boa pontuação na PF e também na PRF acabei me surpreendendo. Foi até melhor a pontuação lá na PRF. E fui aprovado dentro das vagas nos 2 certames. E em que momento que você conheceu estratégia?
Em 2015 eu não tive contato com estratégia, né? O INSS foi uns outros materiais que eu tive contato, mas a partir de 2017, quando o foco foi área policial, eu comecei a conhecer o estratégia concurso, né? Fui pegando alguns materiais, fui vendo aulas grátis que tinha, enfim, a partir de 2017 comecei com estratégia. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa parte sua de preparação, sua rotina, como que era a sua organização para os estudos? Olha, eu confesso que no início eu não era tão organizado. E isso eu acho que é fundamental para quem está estudando para concurso público, para esses concursos, né? Concurso de alto nível, você tem que se preparar em alto nível. Você tem que se organizar, você tem que ter um cronograma de estudos, você tem que saber o que você vai estudar e o que você está estudando. Então, assim, eu tinha um ciclo de estudos, né? Eu sabia que nesse momento eu ia estudar a matéria X por tantas horas, depois a outra matéria por tantas horas, enfim, montava um ciclo de estudo baseado nas matérias principais do concurso que eu queria, da PF, né? Então tinha lá contabilidade, dava um foco maior, informática também, estatística também, enfim, montava esse ciclo de estudos e cada dia eu ia estudando essas matérias do ciclo. Então, o que eu fazia? Eu pegava as aulas, né, em PDF, via as aulas, lia, e aí no final da aula fazia questões, né? Fazia questões direto. E aí a partir de um determinado momento, né, de tanto tempo de estudo, foram quase 4 anos, acho que foram 4 anos de estudo, eu já tinha visto praticamente todo aquele conteúdo, né? E aí era só questão direto para poder massar na cabeça. E você estudava de segunda a segunda, tinha dia de descanso? Não tinha dia de descanso, não tinha. Eu procurava todo dia estudar, assim, se tivesse algum dia que eu queria descansar, eu estudava menos, estudava 1 hora, né? Mas aí a minha média de estudos, acredito que ao longo desse tempo foi cerca de 4 a 6 horas líquidas por dia. E o que você fazia nos momentos de lazer? Olha, lazer, assim, eu acabei virando um homem das cavernas, porque eu ficava dentro do meu quarto o tempo todo. Mais 4 anos dentro do quarto aí não dá. Foi mais ou menos isso? Foi quase isso. Assim, quando eu não estava estudando, eu ficava na internet, ou vendo algum vídeo, alguma série, alguma coisa desse tipo. Às vezes eu saía, costumava sair de vez em quando, mas eu evitava. E a sua família te apoiou? Sim, minha família me apoiou bastante. Eu moro com a minha mãe atualmente e, assim, eu posso falar que a vida de quando você está estudando em alto nível, algumas coisas mudam, né? Você começa a se estressar mais com algumas coisas, você está muito focado naquilo, você, assim, se estressa. Então, em muitos momentos em casa, eu acabava me estressando com algumas coisas e minha mãe foi muito paciente, assim, ela entendia esse lado e acabou me ajudando bastante nessa minha trajetória, né? Meu pai também, meus irmãos sempre me apoiaram bastante, né? E, assim, sempre buscaram deixar que eu estudasse, né? Assim, eu nunca precisei ficar trabalhando e estudando, apesar de que em determinado momento da minha vida, quando eu terminei a faculdade, já na faculdade, na verdade, eu assumi um concurso público, a Secretaria de Segurança Pública, e eu, a partir de então, comecei a estudar e trabalhar. Mas eles sempre me ajudaram nesse sentido. Mas nesses últimos anos você se dedicou integralmente aos estudos? Não, nesses últimos anos, desde 2018, mais ou menos, eu estudando e trabalhando. Sim. E simulados você fazia? Simulados, bastante simulados eu fazia, era essencial. Simulado é onde você vê como está o seu desempenho, né? Se você está indo bem, se você está indo mal, o que você precisa melhorar. E o Estratégia Concursos, assim, ele foi essencial nesse sentido dos simulados, porque o Estratégia sempre fornecia simulados gratuitos. Final de semana, sempre tinha simulado da PCDF, simulado da PRF, da PF, e eu sempre fazia. E, inclusive, foi nos simulados que eu conheci a Melisa. A Melisa, para quem não sabe, a namorada dele é concurseira também e foi aprovada, né? Sim, foi aprovada também dentro das vagas nos 2 concursos. Olha só que legal, a gente vai gravar uma entrevista com os 2 juntos. Já convido você para assistir essa entrevista também. E agora, continuando aqui, eu quero saber sobre o dia da prova. Você foi confiante? Olha,
assim, por mais que a gente estuda bastante, mas sempre tem aquele nervosismo, você nunca se sente 100% preparado. Mas assim, eu fui para a prova, até o último momento eu estava estudando. Cheguei no local da prova com 1 hora de antecedência, estava lá estudando. Não, preciso amassar esse conteúdo na cabeça. E aí, a partir do momento que abriram os portões, aí sim, guardei tudo e fui. Mas, assim, estava nervoso na prova. E qual que foi a sua técnica de prova? Começou pela discursiva, pelas mais fáceis? Olha, a minha técnica é o seguinte: como eu começo a prova, nervoso, ansioso, eu quero começar pelas matérias que eu consigo fazer rapidamente, que eu não preciso pensar muito, que não tem muita interpretação de texto. Então, assim, na PRF, eu comecei pelas de trânsito. Trânsito, eu fiquei a última semana, eu fiquei basicamente estudando só trânsito. Então, o conteúdo estava bem na minha cabeça, bem quente. Então, abri a prova, fui direto para trânsito e fiz. Lia, fazia, lia, respondia. Isso acabou me dando uma confiança a mais nessa hora de responder a prova, né? Porque eu já sabia aquele conteúdo, respondia rapidamente, né? E aí depois de trânsito eu fazia geralmente administrativo ou constitucional, que eram matérias que era bem rapidinho de fazer também. E eu deixava português, que precisa interpretar o texto, ler, reler, deixava geralmente por último. E a discursiva, muita gente falou que dava aquela olhadinha no início da prova para depois voltar para fazer. Você fez isso? Sim, exatamente, esqueci de falar. Mas sim, assim que eu abri a prova, fui direto para a discursiva ver se eu sabia aquele tema, se era um tema que dava para desenvolver ali. Então, comecei lendo, mas depois deixei para o final, para fazer a redação. E quando você saiu da prova, teve a sensação que tinha ido bem mesmo? Olha, sair da prova não estava tão confiante, assim, sinceramente. Mas aí depois eu saí da prova, fui resolver com gabarito extra preliminar, né? E, se eu não me engano, deixa eu me lembrar, na PRF, a minha nota preliminar foi boa. Mas eu não me lembro quando que era, mas foi boa. E a da Melisa não foi boa. E aí ficou aquele negócio, nossa, eu tinha tirado uma nota boa no preliminar e ela não. E aí eu ficava triste, não conseguia ficar feliz. Mas acabou que depois das anulações, ela ficou até numa melhor colocação que eu. Tirou um ponto a mais e deu uma alavancada aí. Na PF, foi ao contrário. Ela foi muito boa no preliminar da PF e eu fui terrível. Eu, sinceramente, a minha sensação era de que eu estava fora já da PF. Mas, graças a Deus, depois das anulações, a minha nota deu uma alavancada e agora eu tô dentro das vagas, ainda bem. E a sensação, então, de ver o nome na lista de aprovados? É uma sensação sem igual, né? 4 anos de estudo, você se dedicando, se estressando. É a prova da sua vida, né? Estabilidade financeira, independência, pô, e uma instituição, né, prestigiadíssima, né? Uma sensação ótima. E o que te mantinha motivado durante esses 4 anos? O que me tinha motivado é que eu queria mudar de vida, né? Não dava pra continuar ganhando um pouco mais de um salário mínimo por mês, não dá pra fazer nada, né? Então, assim, eu queria mudar minha vida, queria ter independência financeira, queria poder dar condições para minha família, montar uma família, ter uma casa legal, um carro bacana. Então era isso, minha motivação era essa, mudar de vida. Você já se enxerga como um policial? Eu já me enxergo como policial, é até difícil, assim, cair a ficha, né, que, pô, vou ser policial agora, mas acho que sim. E o TAF, como que você está se preparando e se preparou, né? Já foi o da PRF? Sim, é assim, eu sempre não, né, mas desde aquela época, 2017, 2018, eu ia pra academia, mas não praticava, não era meu treino, era voltado para TAF. Mas assim, eu já há acho que 2 anos atrás, eu comecei a malhar, treinar especificamente para o TAF, fazer esteira. E em outubro de 2020 eu acabei pegando Covid, né? E assim, a Covid, eu não tive nada grave, né? Fiquei um dia acamado, perdi os sentidos, o olfato. Mas eu senti que atrapalhou, né? O pulmão, a dificuldade de respirar e meu desempenho na corrida nunca mais foi o mesmo. Mas, assim,
quando eu fiquei bem, eu comecei a treinar pesado para o TAF, eu já sabia que o que eu queria era PF e PRF, então eu sabia que eu tinha que treinar pesado. Não dava para deixar a preparação pro TAF na última hora. Tanto é que, assim, os índices são muito grandes, muito elevados agora e assim, eu fiz o TAF, graças a Deus fui aprovado no TAF da PRF e daqui a 2 semanas a gente tem o TAF da PF, né? E o que você pode apontar, então, de erros e acertos? Você já citou vários, mas assim, o que você acha que foram os essenciais? Olha, o essencial foi, assim, manter o foco, saber que nessa caminhada de concursos públicos, você no final, se você se manter constante, no final vai ter aprovação, mas vão aparecer muitas reprovações. Então você tem que tentar focar no seu objetivo, né? Não desistir fácil, porque concurso público não é algo assim fácil, simples, que você vai conseguir na hora. É um negócio de longo prazo. Quem passa, a maioria das pessoas que passam nesses concursos estudando 2 anos ou mais, então você tem que manter esse foco, né? Eu acho que erros, né? Erros. Você cometeu algum que não faria novamente? Eu acho que meus erros foram assim no início dos estudos, que eu não era organizado, né? Eu acho muito importante você manter a organização dos estudos. Acho que muita gente quando está estudando para concurso público, fala, lançou o edital e vou estudar, mas não sabe o que vai estudar. Vê no dia, vai começar a estudar no dia, vê uma matéria qualquer, aí não sabe o que estudou ontem, não sabe o que vai estudar hoje, não sabe o que vai estudar amanhã. Eu acho que isso foi um erro que eu cometi no início, mas graças a Deus deu tudo certo. Em algum momento você pensou em desistir? Em vários momentos eu pensei em desistir, né? Porque assim, os concursos que eu queria, concurso da Polícia Federal, Rodoviária Federal, eram concursos demorados, que demoraram para lançar. Então, ao longo dessa etapa, ao longo desses anos, eu fui prestando outros concursos. E, assim, fui prestando para me testar, né? Só que ainda assim eu queria passar, queria ter uma boa pontuação. E aí, quando eu reprovava nesses outros concursos, eu ficava triste, né? Achando que estava no caminho errado, de repente? Exatamente. E aí eu pensava, pô, será que isso é para mim mesmo? Mas, graças a Deus, eu não desisti, deu tudo certo. Valeu a pena. Valeu a pena. Bom, então agora para a gente encerrar, vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo e que também querem uma aprovação, assim como você. Olha, minha mensagem é o seguinte, gente, mantenha um foco. Se é isso que você quer, mantenha um foco, tá? Não desistam dos seus sonhos, estudem bastante, entendam que se você quer alcançar um objetivo grande, você vai passar por desafios, né? Você vai ter reprovações. O concurso que você quer, provavelmente, pode ser que você não passe de primeira, pode ser que você não passe de segunda também, mas se você se manter, vai chegar uma hora que você vai estar saturado daquele assunto, você vai ter todo aquele conteúdo. Então, assim, gente, estudem bastante e mantenham foco. Samir, muito obrigada pela mensagem, tenho certeza que vai motivar muita gente. Muito obrigado, agradeço a equipe do Estratégia Concursos por toda essa contribuição nessas etapas da minha vida. Nós que agradecemos e ficamos muito orgulhosos de você. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário também aqui parabenizando o Samir. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima!